participando de conferências, executando estudos e projetos, em especial de obras hidráulicas, em vários estados do nosso país. E ele foi também, para me lembrar, foi professor dos primeiros cursos de pós-graduação em geotecnia, dentre os quais eu vou citar, para não roubar muito tempo aí dos senhores. Ele lecionou, foi professor na UFRJ em 72, na pós-graduação em geotecnia, e em 73 na Politécnica da Universidade de São Paulo, lá na USP. Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para ele, antes apenas agradecendo ter aceito esse convite, iniciativa da nossa divisão técnica especializada DTG. Ele imediatamente acudiu, ele está vindo aqui ao Brasil para amanhã integrar a Academia Nacional de Engenharia. Então veio hoje, chegou hoje de manhã e já está aqui descansadinho para proferir a palestra dele. Então, sem mais delongas, professor, obrigado por ter aceito esse convite. Eu posso agradecer sentado e depois vou colocar ali de pé. Começar por agradecer o convite, claro. Que é sempre um prazer para mim ter a oportunidade de estar aqui no Clube de Engenharia e falar da minha experiência, destas matérias em que eu tenho trabalhado. Agradecer, para além desse convite do Clube de Engenharia, como já foi dito aqui, o apoio que a CPDB, a BGE, a BMS têm dado a duas coisas. Uma é ao tema que eu vou tratar. Eles têm sido uns lutadores e eu queria fazer uma homenagem no início da minha conversa a estas instituições, das quais eu sou membro, de todas elas há muitos anos, CPDB, a BMS, a BGE, pelo esforço que eu acompanhei permanentemente, que eles fizeram para que a legislação finalmente saísse em setembro, 20 de setembro de 2010. Portanto, isto é uma palavra de homenagem a estas instituições, onde eu tenho muitos amigos e que efetivamente merecem isso, porque fizeram um esforço muito grande, de todo o tipo, e conseguiram os seus fins. Portanto, eu vou hoje, já foi dito aqui pelo meu amigo Francis Bogossian, o essencial desta minha atividade aqui, mas não sei se notaram, e porventura não notaram, que quer o Presidente, quando disse aquelas pequenas palavras, quer o nosso Presidente da mesa, falou em qualquer coisa como coincidência. Estão lembrados que eles, os dois disseram essa palavra, por coincidência, está aqui falando sobre segurança de barragem, por coincidência. E creio que, não sei se foi, qual dos dois foi que falou em Mariana e as coisas de Mariana. Bom, acontece que há mais coincidências. Agora vou-me pondo a pé, que fico mais à vontade estando a pé. Acontece que sobre este tema de segurança de barragens, aqui no Brasil, eu venho falando há muitos anos, por coincidência. Sempre por coincidência. Eu vou tentar lembrar-me das principais razões. Nós fizemos o único projeto de barragem, eu não participei nesse projeto, o primeiro projeto da COBA aqui, e é o único existente no Brasil de barragem de concreto de dupla curvatura. É o único que existe. E quando passou para Furnas, tinha havido, entretanto, um sismo. O Brasil não era um país sísmico. Em Volta Grande colocaram um sismógrafo e mediram uma magnitude de 4,2. Então o Brasil passou a ser um país sísmico. Já era, mas ninguém sabia. Então, a partir desse momento em que mediram uma magnitude de 4,2, passou a ser um país sísmico. E hoje nenhum projeto de uma grande barragem se faz no Brasil sem se considerar a potencial ou a eventual ação sísmica, porque, efetivamente, o Brasil passou a ser também um país com alguma sismicidade. Não muita, mas alguma. E, portanto, nós, quando passou para Furnas o projeto, a barragem de Funil, já operando, a primeira coisa que nos foi pedido foi, não, analisem lá a estabilidade, assumindo aqui a sismicidade da região. Havia juntas que estavam abrindo.
as fundações que tinham sido tratadas há 20 anos atrás, a barragem ficou pronta no final dos anos 60, estou falando em 80 e tal, já não estavam funcionando tão bem assim. Então nós fizemos um estudo dessa previsão de segurança de barragens em que eu já participei ativamente. Não era com a tónica de hoje, nem com a terminologia tão elaborada que hoje já temos, mas efetivamente assim foi. Depois tivemos um outro trabalho muito interessante, provavelmente alguns dos presentes conhecem, no Ceará, que é a barragem de Jaburu 1. A barragem de Jaburu 1, nós fomos chamados, foi uma concorrência e ganhamos, para estudar o que estava passando com a barragem de Jaburu 1. Passavam 20 litros por segundo nos medidores de vazão, aparecia água no paramento jusante da barragem, enfim, tudo quanto era coisa aparecia aí e a Sanepar, dona dessa, perdão, a Cogeri, dona dessa barragem, lançou essa concorrência e nós tivemos a oportunidade de estudar o assunto, em primeiro lugar, portanto aí no âmbito da segurança de barragens, identificar o quê e depois de identificar, fomos de opinião de que era preciso fazer obras. E as obras que fizemos, fomos nós que projetamos, fomos nós que supervisamos, e as obras foram muito grandes. Para terem uma ideia do que resultou da nossa conclusão de que é preciso fazer obras para assegurar a estabilidade, as obras foram aumentar 1,10 m a altura da barragem, porque, refeitos os cálculos hidrológicos, o vertedor não cabia para uma cheia que, na época, não tinha sido considerada porque não se consideravam cheias milenares e etc. por aí fora. E foi feito todo o revestimento de um canal com 400 metros de extensão, foi feito um novo tratamento da fundação e foi feita uma drenagem do paramento jusante, onde a água aparecia. Isso foi uma obra muito demorada, demorou mais de 1 ano e meio a fazer e foi extremamente importante. E também, por coincidência, a gente esteve trabalhando em segurança de barragens aí nessa época. E, em consequência disso, fiz um seminário na Cogeri, no ano 2000, o dia inteiro, sobre segurança de barragens. A Cogeri é uma instituição brasileira muito interessada neste tema da segurança de barragens e que muito preocupada, digamos, com as suas barragens, que são muitas e grandes. E, para ir rapidamente, em 2008, já não recordo, talvez 2007, mas eu acho que foi mais no início de 2008, o meu amigo Francis Bogossian, que era na época, se eu não minto, já era presidente aqui do Clube de Engenharia, janeiro de 2008. Não? Ainda não era. Ainda não era. Então diz-me, não, que tinha um amigo, que a mulher desse amigo, que tinha umas interferências no Instituto de Resseguros do Brasil e que o pessoal estava muito aflito com os problemas de segurança de barragens. Por quê? Coincidência. Em 2008, para quem não sabe, imagino que alguns ou muitos saibam aqui, houve 77 rompimentos de barragens no Brasil. 77 em 2008. E o pessoal dos seguros estava aflito com isso. Então eu fui fazer uma palestra, não para engenheiros como aqui, com certeza a maior parte são, mas para um grupo muito interessado e interessante de profissionais de seguros, que queriam perceber, digamos, o que é que estava em jogo em toda essa conversa da segurança de fundações de barragens. E foi aí que eu fiz essa palestra. Por qualquer razão, nova coincidência, alguém soube dessa palestra e alguém terá dito que gostou. E foi o ano do Cobranseg de Búzios, para muitos que estão aqui. Então, já não sei se foi o Saião, quem foi, me convidou para eu fazer a palestra introdutória sobre segurança em fundação de barragens, que era exatamente a palestra que eu tinha feito antes. A coincidência foi que nesse ano, repito, houve 77 rompimentos. Dirão assim, bom, mas e daí? Daí é que 2 desses rompimentos, Espora e Apertadinho, são 2 grandes barragens, uma com 300 milhões de metros cúbicos armazenado, outra com bastante menos, mas com duas PCHs imediatamente adjacente. Por sorte, porque é uma na Rondônia, outra em Goiânia,
não havia ninguém na redondeza, portanto não houve fatalidades em termos pessoais, mas houve desastres, houve consequências socioeconómicas e ambientais muito grandes. Em 2010, a Sanepar resolve lançar uma concorrência para se fazer o estudo, antes da lei, das 4 barragens da terra da Sanepar, são 4 barragens que eles têm. Iraí tinha sido um projeto da Cobra, não vou falar desse porque era mais um para acrescentar. 4 projetos, um há 30 anos, o último há 5, 6 anos, e nós fizemos aí um verdadeiro estudo de segurança de barragens para a Sanepar antes da legislação sair. E em maio desse 2010 eu fiz, no âmbito dessa nossa atividade, um seminário de 2 dias para o pessoal da Sanepar. Bom, isto é só para dizer que estas coisas estão todas ligadas e, portanto, a coincidência que é falada hoje, eu só irei mencionar talvez o nome e pouco mais, porque o assunto é extremamente delicado e tem uma consequência, como eu vou mostrar rapidamente, que a maior parte das outras não tiveram. É que, para além de todos os problemas ambientais, de todos os problemas económicos de destruição de Beto Rodrigues, etc., por aí fora, tudo isso, morreram e estão desaparecidas. Morreram 11 que já se têm os corpos, mais 16 que estão desaparecidas. Essa situação não aconteceu em nenhuma das anteriores. Mesmo em barragens maiores e com maiores consequências ambientais, não houve essa situação tão dramática em termos de perdas de vidas como houve neste caso aqui, que são estes os últimos números. Estes números mudam todos os dias, porque os desaparecidos não se sabe se estão mesmo desaparecidos ou se estão desaparecidos debaixo daquele mar de lama que por lá apareceu. Bom, isto era para ser uma pequena introdução, porque reparem que ainda está ali o título do que eu vou dizer. Portanto, eu agora vou procurar seguir esse título, porque senão, falando, a conversa não para mais e todos nós temos que ir jantar, não é? Com licença, então. Eu faço, obrigado. Bom, eu vou fazer um breve histórico desta questão da segurança de barragens, em que o Brasil tem um papel muito importante, porque o Brasil tem uma área, como vamos ver daqui a nada, uma das áreas é a área hidroelétrica, e é pioneiro desta matéria, como vão ter a oportunidade de referir. Depois farei uns conceitos fundamentais rápidos sobre esse assunto. Depois vou falar na Lei de Segurança de Barragens, que finalmente saiu em 20 de setembro de 2010, depois de muito esforço, repito, das instituições que eu mencionei e de outras pessoas também. Depois os agentes da segurança e as suas competências, a legislação e regulamentação brasileira em segurança de barragens, e vou falar na legislação depois de setembro, que já há muita legislação, e vou falar na legislação antes de setembro, que já havia bastante legislação. E alguns se tiver tempo, falarei em alguns exemplos de intervenção da COBA em estudos de segurança de barragens no Brasil. Já falei no Jaburu, já falei nas 4 barragens da Sanepar, se calhar até passo por aí e rapidamente. Mas estamos aqui interessados em continuar trabalhando nessa área, porque é uma área, estão aí os folhetos da COBA, em que nós temos trabalhado no mundo inteiro e nesse momento fizemos estudos de segurança de barragens em mais de 130 barragens espalhadas um pouco por esse mundo. Continuando nesse breve histórico, estas primeiras intervenções tiveram essencialmente a partir da segunda metade do século XX. Porquê? Porque até aí as barragens não eram tão grandes assim, as consequências não eram tão perigosas assim, etc. E à medida que o porte dessas barragens foi aumentando e o volume dos reservatórios aumentando também, e ocorrências de acidentes e incidentes graves. E aqui graves, mais uma vez, voltamos ao mesmo. São consequências de natureza ambiental, são consequências de natureza económica, são consequências de natureza social. Perdas de vidas humanas, bem materiais, etc. A partir dos anos 70, essas ações no âmbito da segurança de barragens passaram a ter um caráter internacional muito importante. E a ICOLD, que todos julgo que sabem quem é, a Associação Internacional de Grandes Barragens, passou a tomar esse tema como um tema de maior importância, um dos temas de maior importância. Nesse sentido, foi aprovada a criação de uma comissão sobre segurança de barragens, durante o congresso que teve lugar no Rio de Janeiro em 1982, um grande congresso organizado ali para a Exposição Conrado.
por proposta de um comitê criado em 80 para o estudo do problema. Essa comissão tinha como objetivo principal avaliar a experiência dos países com mais conhecimentos no tema e, em sequência, definir linhas de ação a serem seguidas pelas entidades responsáveis pela construção da barragem. O Lloyd Ducha, americano, foi o presidente dessa comissão, mas no boletim número 59, quem te der ao trabalho de ir ler e pegar no boletim, vai ler uma introdução do Lloyd Ducha, em que ele diz que só foi possível fazer os estudos com aquele aprofundamento e produzir o boletim graças ao trabalho do engenheiro Fernando Budweg, engenheiro brasileiro ilustre, que na prática foi o verdadeiro presidente dessa comissão. E, portanto, é também uma homenagem, mais uma homenagem aos brasileiros sobre essa matéria. Nesta breve referência histórica, merece referência o desenvolvimento existente no Brasil é resultado da construção de grandes barragens, em especial com fins hidroelétricos, como eu dizia há pouco, sendo destacar a atividade coordenadora do que agora se chama Comitê Brasileiro de Grandes Barragens, que na altura, perdão, se chamava Comitê Brasileiro de Grandes Barragens, bem expressa na publicação de um Guia Básico de Segurança de Barragens, apresentado no 23º Seminário Nacional, em Minas Gerais, em 99. Os mais novos não sabem que o CBGB, o CBDB, perdão, se chamou até há uns anos atrás CBGB e mudou de CBGB para CBDB porque grandes barragens, aqui há uns 20 anos atrás, era um nome que não se podia usar. Grande barragem era igual a catástrofe, era igual a malandro, era igual a tudo isso. E então houve quem tivesse essa ideia de dizer assim, não, deixa tirar as grandes barragens daqui, elas continuam a ser grandes, cada vez maiores, mas nós vamos chamar Comitê Brasileiro de Barragem, CBDB, e tirou o grande. É também de realçar a experiência portuguesa nessa matéria. Resultou a organização de uma conferência internacional muito interessante, muito participada, sobre Safety of Dams, segurança de barragens, que se realizou em Coimbra, em 84, presidida por Lajinha Serafim, o primeiro presidente da COBA, professor em Coimbra, e que foi um engenheiro também brasileiro de primeira água e que projetou, inclusivamente, o projeto Funil. Ele é o principal autor do projeto Funil, da barragem do Funil aqui. E mais tarde a publicação de legislação sobre segurança de barragens. Portanto, em Portugal foi publicado um regulamento de segurança de barragens em 90, que foi revisto em 2007, que já há uma versão para revisão de novo. E as normas de projeto, construção e de observação e inspeção, em 93, que também estão prontas, novas versões prontas a ser publicadas, e que em breve a versão atualizada sairá. Feito esta pequena introdução, eu ia fazer rapidamente uns conceitos fundamentais relativamente a este tema, segurança de barragens. A maior parte destas coisas são banalidades que todos sabem, mas já agora vamos passando rapidamente. Grandes barragens, nem toda a gente tem essa definição exatamente igual. Os 15 metros são comuns, mas para em muitos países a grande barragem é mais que 1 milhão de metros cúbicos. Aqui no Brasil é um reservatório igual ou superior a 3 milhões de metros cúbicos, 3 hectómetros cúbicos, e existem no mundo cerca de 50 mil grandes barragens, armazenando 98% de toda a água superficial. Há as barragens que são reguladas e as que não são reguladas. Quais são as barragens reguladas? São as grandes barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, que têm aquelas mais de 15 metros e mais de 3 milhões de metros cúbicos, mas também as que têm menos altura do que essa, mas que podem exibir um dano potencial associado alto a médio, e barragens que armazenem resíduos ou, se quiserem, rejeitos perigosos. As barragens de uso múltiplo são estruturas que armazenam água visando sua utilização para mais do que um fim, abastecimento de águas, irrigação, geração de energia, defesa contra cheias, lazer, etc. Portanto, barragens em que o que elas armazenam é água. Barragens de aterro, que são barragens em que o material de que as constrói é terroso ou rochoso. Barragens de concreto,
gravidade, ar, contrafortes, etc., em que o material é o concreto. Órgãos hidráulicos de segurança, vertedores e descarga de fundo e operação, tomadas de água e circuitos hidráulicos. Categorias de risco, alto, médio ou baixo, em função das características técnicas da barragem, seu estado de conservação e do atendimento ao plano de segurança de barragens. Vamos já ver o que isso é, o plano de segurança de barragem. E o dano potencial associado também alto, médio ou baixo, em função do potencial perdas de vidas humanas